Eu sei que eu vou apanhar, mas eu vou colocar uma coisinha aqui só para jogar e sair, que só não saio correndo, porque nós temos um cinturão aqui, tá certo? Então não dá para sair, tem que resistir à turbulência. Vou apanhar para valer, estou dizendo antes aqui. Estava dando uma olhadinha na lista de convocados, são 23? 23. Ontem chamou 27. Pronto, 27. De 27 nomes, nós temos 3 que atuam no futebol brasileiro, e na cabeça do nosso treinador são reservas. Tá perfeito? Perfeito. Então, a pergunta que eu faço, e agora vou correr, certo? 27 nomes, 3 reservas, tem que parar a Série A? Essa. Não. Pra mim tem. Pra mim não. Tem. Pra mim tem. Pra mim tem que parar. Pra mim, claro que tem que parar. É óbvio que tem que parar a Série A. A CBF é uma vergonha. É uma vergonha. Porque aí o Palmeiras vai ser prejudicado. Pra mim, você pode até botar o time que tem os jogadores convocados e esperar um pouco, o calendário é enxuto, depois não reclama lá na frente. Não, mas então você concorda. Terça, quinta, não. Então Para parar toda a rodada? Tá bom, não para a rodada, mas os times que tem jogador convocado, adia a rodada. Mudou a conversa. Você tá defendendo Agora isso, mudou a conversa, Armando. Agora você mudou a conversa. Mas não tem nem data pra enfiar jogo. É isso que eu tô falando. Seu microfone tá dando falha, Piperno. Já eu te passo E a tem uma palavra. coisa, que daqui a pouco o Uruguai vai convocar o Arrascaeta, o Paraguai. O Paraguai não sei se vai convocar agora, mas normalmente quando tem eliminatória, Tem data, não. ele Mesmo convoca que não o Gomes. tenha data Ele, FIFA, né? Mas se eles quiserem chamar chamada, pra um amistoso, Então, mas eles você chamam. você é uma citou 2 ou vergonha. 3 times só. É uma vergonha. Ô, Vander, eu concordo que você iria apanhar mesmo. Porque é uma vergonha você não tá a preparado. CBF ela não parar o campeonato. O campeonato não. Que seja o que o Vamp falou. Não vamos também, então, parar o campeonanato para não prejudicar tanto o calendário? Você vê que acertar o microfone que você é Palmeiras, né, irmão? Você botou a camisa do Palmeiras. Agora. Junta aí, Piperno, tá vendo? Quando o meu der também, eu quero ter que o cara vem com a camisa. Os times envolvidos Agora, não tem que jogar. Tá certo, eu o concordo. time que tem jogador convocado, Tá bom. ele não pode ser prejudicado. Sabe por quê? Porque você prejudica o time que dá mais espetáculo. Tá bom. O time que investe mais. Olha só, o Palmeiras e o Galo. A gente tá falando do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Pronto, tá bom. São 2 times que vão disputar. Eles estão ali embaixo na tabela, mas eles vão disputar o título brasileiro. Não joga. É um absurdo ele ser prejudicado por causa da CBF. Tá bom, eu não sou radical. Ano passado o Flamengo ficou quase meio turno. Mas eu não sou radical. Eu não sou outro radical, eu não sou radical. Eu concordo com a sua tese. Acho que é uma tese boa, razoável, inteligente. Tudo. Eu acho que não há necessidade de parar com essas ausências. O Atlético já jogou sem o Arana. O Palmeiras já jogou sem o Danilo. Mas isso não importa. Eu abraço a tese do Osmar. Então, segue a rodada. Os 2 times que cederam esperam voltar. Tá bom, eu concordo. O que não pode é parar uma série inteira, como a maioria defende. Eu acho absurdo. Se 27 jogadores, metade são chamados aqui no futebol brasileiro, aí dá para discutir. Agora você tem 3 reservas na cabeça do Tite. Passando pro Piperno, isso foi pedido à CBF, tá? Foi pedido à CBF e a CBF negou. A CBF negou adiar jogos de clubes que tenham jogadores convocados. Então, quando a gente fala aqui, mas prejudicou o time, tudo culpa da CBF. Houve o pedido e a CBF não aceitou. Eu acho absurdo o time ser prejudicado. Como o Bruno falou, ano passado o Flamengo foi muito prejudicado. Esse ano agora, Palmeiras vai ser, Atlético Mineiro vai ser. O próprio Flamengo deve ser quando o Arrascaeta for convocado. O Atlético Mineiro viu quando o Flamengo estava com muita gente na seleção, o Atlético Mineiro não quis adiar o jogo, não. Sim. É lógico. E com o irmão não existe. Pra mim é bom. Se esse ano o Atlético vai... Vamos supor que o Tite convocasse o Arana, o Hulk, sei lá, qualquer um. O Nathan Silva, o Jair e o Alan. O Atlético, não, agora eu não quero jogar. Mas quando é o outro, eu quero jogar. Em cima disso que o Bruno falou, o princípio eu acho que ele tem que ser preservado, porque quando você define a regra, você não sabe ainda se o técnico vai convocar 2, 3, nenhum ou 8. Além do que, então, por exemplo, quando se definiu que essa rodada que essas rodadas do começo de junho iriam acontecer, a gente não sabia quantos jogadores brasileiros o Tite ia convocar. Ele podia convocar um monte ou nenhum. E outra coisa, isso não envolve somente os jogadores brasileiros. Então o Atlético Mineiro, por exemplo, ano passado teve convocação em que ele perdeu o Arana, mas ele perdeu o Júnior Alonso,
Ele Savarino. perdeu o Savarino, perdeu o Vargas, perdeu o rapaz lá do Equador, perdeu o Franco, perdeu um monte. Para várias seleções. O Flamengo, o Isla no Chile, o Arrascaeta no Uruguai. Everton Ribeiro e Gabigol. Então, o futebol brasileiro. Palmeiras teve Gomes e o Piquerez algumas vezes. Piperno, você citou aí, e os meus companheiros também, 3 times. É isso que eu estou falando. Tá bom, e incomoda muito. O caso do Atlético, por exemplo, foi guerra. Se tivessem convocado o Sub-12 do Atlético ou do Flamengo, eles não concordariam. Nada disso. O que eu quero dizer, vocês citaram 3 times. Tá certo? Segue a vida para os outros. Mas tem outra maldade aí, Vanderlei. Como é que é? Mas tem uma outra maldade que a CBF faz. Qual é? Quando tem data FIFA, a CBF também convoca para os Sub-20 da vida. Então hoje o Sub-20 bom... Em times, por exemplo, de outro nível, Paranaense, isso é ajustável. Peraí. O calendário de Sub-17, Sub-20, e os caras jogam na segunda-feira às 3 da tarde. Mas o time, aí que tá, Vanderlei, esse cara que vai para a seleção Sub-20, muitas vezes ele já é titular do time principal. Mas aí nós estamos falando diferente. Nós estamos falando de jogar. Eu estou dizendo um fato concreto. De 27, 3 reservas, está fazendo assim carnaval. 3. Então, esquece o passado. Não vamos olhar para o retrovisor. Está tudo errado, que nós sabemos. Damos cacete todo dia nessa cartolagem aqui. Eu sou presidente do fã-clube de dar cacete em cartola, de clube, de federação e de CBF. Eu só quero dizer o seguinte: tem 3 reservas, eu não falei que são ruins, hein? Atenção, porque as pessoas confundem o que você fala. Estou falando, na cabeça do treinador, são 3 reservas. Tá certo? Muito bem. Vai parar a rodada para quê? Não, mas calma aí. Eles são reservas na seleção brasileira, Vanderlei. É isso que eu tô falando. Na rodada que você tá falando, eles são titularíssimos. Não, ele tá falando da seleção. Eu tô falando da seleção. Mas a rodada que seria adiada é porque eles são titulares nos seus clubes. Mas é isso. É isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que na cabeça do técnico da seleção, eles são reservas. Na cabeça dos técnicos das equipes, são titulares absolutos. E que fazem muita falta. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, eu já estive na seleção por mais de 50 convocações, né? Durante 4 anos seguidos. Que é isso? Aproveitou pra dar carteirada. Mas é mesmo, eu vou te falar, sabe o que eu penso dos atletas? Os atletas ficam tudo triste. Pergunta pro Gabigol se ele tá feliz hoje. Pergunta pro Bruno Henrique. Pergunta pro Rafael Veiga. Pro Dudu. Os caras têm que ter um discurso de educação, tudo, mas por dentro tá tudo machucado, porque o cara quer ser jogador de seleção. Jogador de seleção ganha mais, é vendido mais caro, o patrocínio é maior, de chuteira, de roupa, o seu contrato é maior. O seu contrato é maior com o clube. Se você joga na seleção, eu jogo e o Bruno não joga, nós vamos renovar. Claro, o meu é mais. É mais, eu vivi isso no Corinthians. O Danilo, Vamp. Eu era convocado. Daqui a pouco ele é vendido caríssimo porque é da seleção. O teto no Corinthians era Marcelinho, Rincon e Edilson. Eu ganhava menos. Começa a ser convocado o Zé Roberto Guimarães, do vôlei. Vem que agora você vai ganhar igual os caras. Eu digo, não, eu não reclamei, que eu ganho menos, agora eu não quero ganhar igual eles, não. Eu quero ganhar mais, porque eu sou da seleção, eles não são. Eles não eram convocados na época. Então o jogador ele fica triste. Se eu sou o Tite, o problema do calendário, eu sou treinador da seleção, eu não olho nem pros clubes, eu convoco quem eu quero, porque eu sou o treinador da seleção, não sou o treinador do Palmeiras, do Corinthians, do Inter. Eu ganho pra ser o treinador da seleção. Falar é mole, hein? Falar é mole, hein? Vai lá no cargo depois de receber pressão de clube, de torcida. Então a CBF, eu entrego o cargo. Se a CBF chegar pra mim e é aquilo que o Mauro falou, não são nenhum pé rapado, não. Tudo bem resolvido financeiramente. É aquilo que você falou. Quando você tem que engolir sapo, você segura. Tem que pagar conta. Os caras são bem resolvidos financeiramente, graças a Deus, com o trabalho deles. Eu tô aqui, sou treinador da seleção, eu vou convocar. Velho irmão, você não pode chamar jogador do Flamengo que os caras vão dar pancada em nós aqui na CBF. Não leva do Palmeiras, então, pega outro. Eu sou treinador. Você convocaria 3 de um time, 2 do outro e azar. Foda-se, levava todo mundo mesmo. Levava mesmo, porque, por que da data FIFA? Porque por causa da data FIFA. Vê lá se o Guardiola agora vai perder todo mundo. O Real Madrid vai perder todo mundo aí, quando vir a data FIFA, os caras tudo convocado. Mas lá para. Então, a culpa tá aqui no calendário, é isso, irmão. A culpa tá na CBF. Então, se tá na culpa da CBF, eu convoco todo mundo mesmo. Mas você falou que vai perder todo mundo. É diferente, nós estamos falando coisas diferentes. Os clubes europeus, eu sei, são situações por causa diferentes. Do calendário isso acontece. O Avaí vai ceder. O Avaí. É justo. E eu estou falando, atenção, da classificação atual. Veja a classificação. Corinthians, Santos,
tá certo? Avaí e América Mineiro. São os top de linha nesse momento, que já falei que é uma classificação irreal. A gente já abordou isso no programa. Mas não importa, os 4 primeiros. Eles vão ceder alguém para a seleção brasileira? Vai parar por quê? É isso. Esses dois que são. A instituição é a coisa mais o Arana importante que titularíssimo, o Everton perfeito, o Danilo também. Esses dois não jogam. O Palmeiras já pediu para não jogar contra o Santos. Eu acho que todo mundo concorda com você, Vanderlei. Se você adiar mas a tese é outra. Os jogos de todos os times que tenham jogadores em seleção, porque você falou que são 3. Não são. Porque se você for ver o São Paulo, ele perde o Arboleda. Se o Arboleda for o titular. Mas já perdeu a Arboleda porque foi pra noite e não dormiu. Mas ele perde se for convocado. É super valorização. O que eu tô falando é que se você parar, se você adiar o jogo de 1 ou 2 times que tenham jogadores convocados, você tem que adiar o de todos. O Flamengo, se o Arrascaeta for chamado, ele vai querer adiar o jogo dele. O Flamengo perderia o Arrascaeta pro Uruguai. Joga Bragantino. Eu tô dizendo eu concordo, então todo mundo concorda com você. Tá perfeito. Outra coisa que eu acho que tem que levar em conta. A gente tá colocando tudo isso agora, tal, e tá quase perto da Copa do Mundo, mas antes de começar o ano, os clubes foram... Eu não estou defendendo, eu estou dando um fato. Os clubes foram informados. Esse ano será um grande sacrifício. Vocês têm que entender, a pandemia acabou com a gente. Tudo isso nós ouvimos, nós falamos isso. E foram informados que não vai parar a competição. Já não parava antes. Mas aí agora foi oficialmente, tipo assim, não vai parar. Tá? E todos os carneirinhos concordaram, aceitaram, eles concordam com tudo. E agora vem com esse discursinho para jogar para arquibancada. Eu não engulo isso. Desculpa, eu acho que o negócio é o seguinte: tem que adiar jogo? Tem. Mas o principal é que se tiver uma organização decente, você pode sim parar a rodada. O problema você pode parar. O problema é que tira o estadual, se for o caso. Esse é o caso. O Atlético, ele perde o Arana para jogar com o Palmeiras, porque ele teve que jogar com o Uberlândia, porque ele teve que jogar com a Caldense. E o Palmeiras, ele perde o Everton e o Danilo, porque ele teve que jogar com o Água Santa e com o Santo André. Essa é a distorção. Quando você está nas competições mais importantes, você perde o cara. E é ruim até pro campeonato. Você tem um campeonato. Quem são as estrelas do campeonato? Esse. Sei lá, por vários jogos eles não vão jogar porque eles vão para a seleção. Isso com o Tite, não. Ruim. O Tite, ele chega à seleção pelo trabalho que ele fez no Brasil. No Corinthians. Sim. No seu trabalho. Né? Ele não chega porque ele foi treinador do Porto, do Bayern de Munique e tudo. Os jogadores que atuam no Brasil, quando vivem seu grande momento, todos os jogadores sonham de ir para a seleção. Sim. Como aqui, eu vejo assim, repórteres ou jornalistas escalados para ir para a Copa do Mundo, outro não vai e fica de cara feia. Ao mesmo tempo, como... eu estava num programa, no sorteio da Copa do Mundo, que Deus o tenha, ao final do Luciano do Vale, eu estava na Band junto com a Marta, o Emerson, o Denilson, o Milton Neves apresentando um sorteio. Quando ele viu a Renata Fã lá na África do Sul e ele não estava, ele saiu da bancada. Ele saiu do programa ao vivo. Então você acha que o jogador também não pensa, se pensa assim que o Arrascaeta é convocado, ele vai. O Arrascaeta vai te não dar. Vocês não estão indo, filho? Eu tô indo, viu? Tem isso também entre nós jogadores. É por isso que eu falo que a gente não pode ser egoísta quando fala. Pode ser mas o palmeirense não quer que o Veiga vá para a seleção. Eu acho que o palmeirense, muitos palmeirenses querem. Sabendo que justiça ao jogador. Sabendo que é o treinador da seleção brasileira e como é que ele age durante esses 8 anos que ele tá, indo, eu não seria surpreso nenhum pro Rafael Veiga, pro Dudu, pros caras. Esse cara aí só convoca quem tá na Europa mesmo. Se a gente for pra lá. Ontem eu fiz uma brincadeirinha rápida na rede social. Você vê só o Lucas Veríssimo, na rede social, fiz uma brincadeirinha, porque surgiu a notícia que o Palmeiras estava pedindo o adiamento, né? Pediu, né? O adiamento do jogo contra o Santos no dia 29, no Clássico. Pediu o adiamento. Mas pediu mesmo, professor? Foi jogada no ar? Não, foi oficial. Pediu, mas acho que não vai ser atendido. Não importa, eu só estou dizendo que pediu. Então, no dia 29. Porque teve 2 jogadores convocados. Né? E o Atlético teve um só, o Arana. E aí eu brinquei, falei, bom, tudo bem, vamos dizer que o Tite responda agora, tá legal, eu vou levar um. Quem que você quer que eu leve, porque o seu time precisa mais nesse instante? Então eu vou levar um, mas aquele que você acha que o seu time precisa mais, fica. Uma brincadeirinha. 75% entendeu. O percentual foi de 75% dessas pessoas que participaram, que o Danilo deveria ficar. Leva o goleiro e deixa o Danilo, que é extremamente importante.
Tá certo? Então, tá bom. Essa é uma abordagem que eu estou só falando. E agora, se tivesse que levar... Na pesquisa, os caras falam assim, leva o Davis. Danilo ou Veiga? Quem o torcedor do Palmeiras... Excepcionalmente, vou perguntar para ele. Eu sei que você ia fazer isso, Admar. Excepcionalmente. Eu não sei porquê, mas o torcedor do Palmeiras gostaria de ver na seleção brasileira nesse instante, levando em conta a paixão pelo time, né? O Danilo ou o Veiga? Um dos dois. Não, o torcedor, ele faz aí qualquer coisa hoje para ver o Veiga na seleção. E deixa o Danilo. Ele porque gosta o torcedor Danilo. palmeirense ele tem esse senso de justiça. Não, tá bom. São Não, 2 não anos sei do se- Veiga decidindo tudo, cara. É. E o cara não é chamado uma vez pra seleção Mas tem brasileira. um monte de. Então, mas aí tem um monte de interesse que você tem que, enfim, você tem que amarrar. Esse negócio que o Vampeta disse, isso aí. eu, se fosse jogador, mas pensaria igualzinho você. Eu quero ir pra seleção. Quem não quer, pergunta pra todo lógico. mundo. A nossa produção me mandou os números do Santos com o Neymar em 2012 Nossa. e sem o Neymar, quando ele foi Que convocado. foi uma aberração. E ele jogou Ó, metade do brasileiro. É só. isso. Segundo o Futedados, portal especializado em estatísticas, o Neymar atuou em 17 dos 38 Foi. jogos do Santos no Campeonato Brasileiro de 2012. Com ele, foram 32 pontos conquistados, 63% de aproveitamento. Sem ele, foram 21 pontos em 21 jogos, 33% de aproveitamento. Lembrando que naquele ano o Neymar foi convocado para as Olimpíadas de Londres, que a seleção foi vice-campeã, além dos jogos da seleção brasileira, amistosos e a preparação para a Copa do Mundo. Fora de que alguns 2014. jogos ele pegou o jatinho particular dele, sei lá, na Inglaterra, acabou o jogo, foi para o aeroporto, jatinho, e no dia seguinte ele jogou pelo Santos. Isso ele fez várias vezes. Sei lá, jogou terça pela seleção na Inglaterra, quarta ele estava jogando à noite na Vila E não Belmiro. estamos falando desse ano, né? Não, 2012. 2012. Você veja há quanto tempo se arrasta Não, isso. problema Não de estamos sempre. descobrindo a pólvora. Estou dizendo isso. Esquece o passado. Aliás, né? Esquece o passado. Vamos pensar no futuro e talvez no E em próximo O Neymar com ano. o Santos, ele foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e Paulista. Ele não foi campeão brasileiro porque ele não teve nem chance, o Santos com ele, não teve nem chance de disputar o brasileiro, porque a seleção, nos 3 anos que ele jogou o brasileiro pelo Santos, a seleção tirou ele de boa parte do brasileiro. Então a seleção nem permitiu que o Santos do Neymar disputasse o título brasileiro. Nas Copas, sim, aí tem lá, na semifinal ele tá lá, nas quartas ele tá lá. No brasileiro, esse aí de 2012 ele perdeu metade do E ó, campeonato.